Onde é que tá? Tá joia. Vamos lá, né? Vamos. Olá, Deixon. Lá. Queria que você contasse um pouquinho mais como tudo começou na sua vida. Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho como é que surgiu esse projeto aí, de auxiliar os psicólogos a construírem conteúdos. Na verdade, assim, em setembro de 2020, eu recebi uma ligação que aí mudou completamente aí minha forma de enxergar aquela realidade, aquele momento, né? O telefone toca, era um amigo, informando que tinha acabado de acontecer uma tragédia. Em pleno Setembro Amarelo, um colega nosso havia saltado. E aquilo ali foi um choque para todo mundo, porque a gente não esperava. Ele era, sabe, aquele tipo de pessoa que ele era o conselheiro da turma, era aquela pessoa que você nunca via se envolvendo em nenhum tipo de confusão. Geralmente as pessoas quando, se vão, tendem a... não, mas era uma pessoa boa. Mas ele de fato era uma pessoa assim, do bem, uma pessoa muito boa. E aí, aquilo ali mexeu comigo, né? Eu tinha acabado de chegar de São Paulo. A gente estava vivendo aí uma curva, de pandemia bem acentuada. Então empresas fecharam lá em São Paulo. E os eventos presenciais, os treinamentos, as palestras, acabou. E eu estava prestes a mudar para lá, ou para São Paulo ou para o Paraná. E aí eu conversei com minha esposa, eu disse, vamos voltar, porque tá tudo fechado, a gente não sabe como é que vai ficar essa situação. Era a primeira vez que a gente estava enfrentando uma pandemia mundial. E a gente decidiu voltar para Natal, até porque nossas coisas tinham ficado aqui no apartamento. E aí eu voltei a me debruçar sobre o marketing digital, então como afiliado, porque existe sim uma forma de você conseguir obter resultados sem precisar usar sua imagem, sem precisar aparecer, sem precisar gerar conteúdos. Então eu utilizava a imagem de uma outra pessoa no Instagram, criei um outro Instagram. Então assim, eu estava ali na minha zona de conforto, atuando nos bastidores, fazendo minha grana sem precisar aparecer. E aí quando eu recebi essa ligação, aquilo ali me deu uma sacudida, porque eu me dei conta que cara, eu tava ali na minha zona de conforto. E eu pensando, aí eu me pus a pensar assim, poxa, onde é que eu tava? Onde é que a psicologia tava, que não conseguia alcançar essa pessoa? Por que é que ele fez o que fez em pleno Setembro Amarelo? E aí eu me dei conta que eu tava na minha zona de conforto, eu tava cuidando da minha vida, mas assim, numa esfera bem confortável. Então foi daí que eu decidi, na verdade, como é que eu posso dizer? Foi aí que eu decidi criar um propósito realmente para minha vida, E aí eu decidi realmente fazer esse material para o pessoal, para os psicólogos, com esse objetivo, de auxiliar os psicólogos a se posicionarem melhor através das redes sociais, ou seja, aplicar tudo aquilo que vinha dando certo para diferentes nichos, eu como afiliado, como coprodutor, mas eu pensei, por que não aplicar isso para a psicologia? Porque existe um lugar que é da psicologia, que existe um lugar que é do psicólogo, e tá lá, é de fato e de direito, é dele. Só que muitas vezes o psicólogo ele não consegue se posicionar de maneira adequada. E esse lugar que é dele, que é da psicologia, aquela cadeira é ocupada por uma outra pessoa, um outro profissional, um guru aí, um coach da vida, ou outras terapias alternativas. Não é uma perseguição contra coach, tem muito coach competente no mercado. Só que existem certas demandas que só o psicólogo tem a capacidade técnica e vivencial para saber lidar com aquela situação, Tem toda uma vivência. Só que na universidade a gente não aprende a empreender, não aprende a precificar, não aprende a divulgar corretamente os nossos serviços. E muitas vezes o código de ética é apresentado como um instrumento mais restritivo do que como, norteador.
Então, muitas vezes, e eu tenho conversado com profissionais aí do Brasil como um todo, a gente consegue fazer um network bacana. E não é diferente. Aqui no Nordeste, lá no Sul, no Sudeste. Então, a gente observa que realmente existe essa trava, essa dificuldade. Então, diante desse choque, eu pensei, poxa, eu tenho que sair dos bastidores, colocar minha cara a tapa e abraçar essa missão. E, de fato, né, fazer uma micro-revolução dentro do meu mercado, dentro do meu segmento, e começar a ajudar pessoas, profissionais, a se posicionar de forma adequada. Perfeito, Adeilson. Inclusive, pegando um gancho na sua fala, você falou acerca da zona de conforto, né? E aí me veio exatamente a seguinte questão: será que existe um lugar específico para a psicologia, do psicólogo? Sim. Existe um lugar que é dele, ali de fato, de direito. Só que muitas vezes, por não se posicionar adequadamente, ou por muitas vezes se posicionar assim de forma, sabe? Eu acho que o perigo está sempre nos extremos, né? Então eu não posso ser aquele... fazer promessas de melhoria na esfera da saúde mental. Eu não posso aloprar, né? Então, e também não posso, assim, divulgar meu trabalho de forma tão acanhada ao ponto de eu... Porque a gente está vivendo um momento, professor Mário, que, assim, a internet, a gente observa que ela não há espaço mais para o generalista. A internet hoje, ela só há espaço para o especialista. E na universidade a gente se forma como generalista. E esse é um erro muito comum que a gente observa. Quando as pessoas pretendem se posicionar, a gente observa que é um posicionamento assim um pouco mais generalista. Então, assim, até meio que perdi um pouquinho aqui o raciocínio. Mas, assim, só retomando, né, que é um lugar que é nosso, de fato, como eu falei, de direito, e que muitas vezes, por não se posicionar de forma adequada, a gente acaba perdendo esse espaço. A gente observa que a comunicação está cada vez mais acessível, né? E assim, ela é propagada de forma gigantesca. A gente acha que tem uma noção, mas na verdade a gente não tem noção exata do quanto a informação ela vem sendo disseminada assim de forma tão rápida, em fração de segundos. Isso faz com que as pessoas fiquem cada vez mais conhecedoras, né? Fiquem cada vez, consequentemente, mais exigentes. Então, por essa razão é que o mercado digital não há espaço para o generalista. Então, eu observo que muitas vezes, quando o psicólogo ele se propõe a se posicionar, ou seja, gerar seus conteúdos, deixar sua marca ali naquela vitrine chamada Instagram, né, que está posicionada na avenida mais movimentada do mundo, que é as redes sociais, a gente observa um posicionamento amplo. E quanto mais específico eu conseguir ser, maiores são as chances de eu obter resultado. Então, assim, não é uma questão de eu dizer que eu trabalho com crianças ou com adolescentes. Isso já não basta. Eu trabalho com crianças, sim, mas qual é a demanda em si? Qual é a queixa específica que eu tenho a capacidade técnica e vivencial de tratar, né, de lidar com aquela situação? Então a gente observa esse movimento que o próprio mercado ele vai regulando. Então ele vai exigindo cada vez mais essa especialidade, né? Especialização, na verdade. E como é para o psicólogo, né, lidar principalmente com o medo do julgamento? Pronto, esse é um ponto bem interessante, porque conversando com alguns colegas, a gente observa que um dos grandes obstáculos, né, ou seja, aquele ponto ali de entrave, é justamente o medo de julgamento. Né? E teve colegas que já me perguntou assim, como é que eu faço para não ter um medo de julgamento? É algo que eu ainda preciso lidar, como é que eu faço para lidar com isso? E por incrível que pareça, é algo simples. Eu preciso ter, na verdade, consciência de 2 pontos. Primeiro, não aceitar a crítica de quem não está colocando a mão na massa, de quem não está lutando todos os dias para vencer seus medos, suas limitações. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, compreender que o hater, por exemplo, é alguém frustrado do outro lado da tela. Então,
compreender isso é fundamental, para que eu não possa comer pilha, por exemplo, né, de quem está lá do outro lado da tela, não tem a coragem de colocar a cara a tapa, e se não bastasse, não permite, né, de certa forma, que o outro se posicione, lute contra seus desafios, lute contra suas limitações. E esse é um ponto que é importantíssimo a gente, sabe, trazer à tona. Adeilson, outro grande problema, né, para os psicólogos é o medo de errar, né? Errar principalmente nesse ambiente que ele não tem tanto costume, que é um ambiente digital. O que ele tem que fazer? Sim, então, o medo de errar, né? O medo de falhar, principalmente em público, né? E eu acho que esse realmente é um grande desafio também. E tem aquela expressão que diz assim, ó, treine até ficar bom. Há uns anos atrás eu tinha até visto uma publicação, acho que foi do Geração de Valor, que dizia assim, ó, sucesso é treino. E às vezes a gente escuta tanto isso, sucesso é treino, treino até ficar bom, que se torna algo assim, clichê, assim, algo, né, banal, quase que banal. Só que há um fundo de verdade gigantesco por trás disso aí. E é irônico que lá no passado eu ouvia isso, mas eu não tinha a real compreensão do que eu tenho hoje, né? Desse impacto que o treinamento resulta na nossa vida. Por exemplo, talvez tem gente que está vendo esse trecho agora dessa entrevista e pode estar pensando assim, ó, mas para ele falar sobre geração de conteúdo é um pouco mais fácil. Porque olha como é que ele está falando aí. Né? Ele tem uma boa dicção, ele está falando, não sei, de repente alguém vai olhar um trecho dessa entrevista e vai dizer, poxa, para ele é mais fácil gerar conteúdo. Mas não sabe muitas vezes da minha dificuldade, dos meus desafios. Eu estou falando, às vezes trava a língua. Eu nasci com a língua colada. Né? O médico foi lá e desprendeu minha língua. Então eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas limitações. Né? Mas eu aprendi que é treino, é questão de treino. Então eu treino a todo tempo, a todo momento. Pode existir, professor Mário, pessoas que têm aquela predisposição, né, para falar bem em público, sabe? Aquela pessoa que talvez desde a infância já sinalizava que ia ser um bom comunicador. Pode existir alguém assim. Mas eu não sou essa pessoa. Então por essa razão é que eu treino. Treino todo o tempo todo. É no carro, é no chuveiro, é a oportunidade que eu tenho, eu treino. E vou continuar treinando até chegar ali no nível que eu considerar que tá bom para aquele ciclo, para aquela etapa. Então isso significa que eu vou ficar treinando até o final da vida. Então, por fim, como é que a gente pode analisar que um psicólogo deu certo na vida profissional? Então esse é um ponto, eu não sei se você já se fez essa pergunta, né? O que é dar certo? O que é de fato dar certo na vida, né? Essa é uma pergunta que eu tenho feito aí nos últimos anos. O que exatamente classifica uma pessoa ao ponto de eu chegar para ela e dizer parabéns, você deu certo na vida? Porque, assim, você já tentou alcançar o horizonte literalmente? Se a gente não tiver cuidado, esse dar certo na vida, ou o sucesso, vai ser como você tentar alcançar o horizonte, literalmente. É uma utopia, muitas vezes. E é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu lembro que eu estava morando no Paraná e eu estava saindo de uma... Eu não lembro se era Curitiba ou era Ponta Grossa, mas eu estava saindo de lá para uma outra cidade. Eu ia fazer uma palestra, ia começar bem cedo, eram umas 7 horas da manhã. E aí o GPS estava sinalizando que era 1h20 de estrada. Mas aí eu saí umas 2 horas antes. Só que como eu nunca tinha ido naquela cidade, eu pensei, poxa, eu tenho que... Vai que tem algum congestionamento, algum acidente no meio do percurso, que, né, dificulta aí a chegada. Então eu saí bem antes. E eu sentei o pé no acelerador. E eu lembro que o empresário tinha falado assim, ó, não tem erro, você pega essa rodovia e pode ir embora. E você vai perceber que você vai estar chegando aqui na cidade quando você avistar uma torre. Na verdade, uma chaminé bem alta. Aí você já sabe que está chegando. E aí eu fui.
Sentei o pé no acelerador e fui. E a todo momento eu ficava olhando para o horizonte, tentando achar essa tal chaminé. E passado alguns quilômetros, de fato, eu enxerguei aquela chaminé, eu vi, e eu me dei conta que eu estava chegando na cidade. Resumindo, cheguei realmente a tempo, fiz a palestra, deu tudo certo. E eu estou voltando exatamente pelo mesmo caminho. Só que uma outra frequência, um outro ritmo, tranquilo. E eu estou voltando. E eu começo a dar conta, me dar conta do percurso. E assim, professor, eu me deparei assim com uma das estradas mais... um trecho de estrada, uma das mais lindas que eu tive a oportunidade de percorrer pelo Brasil. Nesses, de sul a sudeste, esses 7 estados. Foi uma das estradas, do trecho assim mais lindo que eu tive a oportunidade de contemplar. Ao ponto de eu parar o carro para realmente conferir se era de fato aquele caminho. Porque assim, era o Paraná em si, como um todo, ele é muito lindo, assim, muito verde, sabe? Tem umas árvores assim, uma coisa muito linda. E aí eu percebi que realmente o caminho era aquele, só que eu não tinha percebido. Então, se a gente não tiver cuidado, essa busca pelo sucesso, eu quero dar certo, é como alcançar o horizonte. E isso pode nos fazer perder a vista, o percurso, a trajetória, a beleza do caminho, da trajetória, né? Então, assim, é porque muitas vezes a gente cria aquela expectativa de que a felicidade é um destino final, mas a felicidade, ela está no percurso. Então eu foquei tanto ali no horizonte que eu acabei perdendo a beleza ali da trajetória. E a gente precisa, na verdade, perceber isso, né? Valorizar as pequenas vitórias. Valorizar, né? Isso é mais que um exercício de gratidão. Na verdade, é um exercício também. É uma forma da gente... essa questão de estar reconhecendo as pequenas vitórias, além de ser um exercício de gratidão, é uma forma que temos de perceber o nosso próprio movimento. Porque, por exemplo, eu vim da periferia, né? E dar certo de onde eu estava era morar na Zona Sul, ter um carro, ter um bom emprego, morar na Zona Sul, colocar o filho para estudar numa boa escola. Aí você vai. Aí eu consegui. Só que quando eu cheguei na Zona Sul, naturalmente o círculo de amizade acaba mudando um pouco. E aí você começa a perceber que dar certo é ir um pouco além. Aí você se esforça, rala pra caramba pra ir chegar nesse objetivo. Quando você chega lá, você percebe, não, que agora dar certo é ir um pouco mais além. Então, se a gente não tiver cuidado, essa busca incansável por dar certo vai nos furtar toda a beleza do percurso, né? Toda essa trajetória. E assim, tem um ponto que a gente precisa também se atentar, é o seguinte. A gente precisa ter muito cuidado com as comparações. Eu preciso ter alguns parâmetros na minha vida. Pessoas que vão servir ali como uma referência. Isso aí eu preciso, né? Uma fonte de inspiração, né? De repente alguém que me revele um posicionamento parecido com aquele que eu quero estabelecer. Mas eu tenho que ter muito cuidado para não confundir esse processo e acabar me misturando com essa pessoa, né? Tem uma mentora que eu conheci há uns anos atrás que ela fala assim, Adexon, tinha 2 palavras que ela falava. Ela repetia maciçamente, que era intencionalidade e separar o que está misturado. Então assim, se eu olho, por exemplo, a um Wendel Carvalho da vida, eu percebo que eu estou muito distante de ter aquela vida épica. Se eu olho para um palestrante internacional, por exemplo, alguém que mora aqui, mas que palestra internacionalmente, poxa, eu nunca saí do Brasil. Mas, se eu olho para o Adexon, que saiu lá do interior do Ceará, que veio, né, com a família tentar a vida aqui na capital, e que ralou pra caramba, e que vendia caldo na feira, e que vendia lanche na areia da praia,
e que perdeu vários dias de faculdade por não ter realmente dinheiro da passagem, e que era quase que impossível ir a pé, não era viável ir a pé, não tinha condições. Quando eu olho para esse Adeixo e eu olho para um outro Adeixo, um pouco mais à frente, que aí, pelo seu esforço, pela sua insistência, porque um Adeixo muito mais esforçado do que talentoso, conseguiu aí palestrar em centenas de empresas espalhadas por 7 estados do Brasil, Nordeste, Sul, Sudeste, gerando significado na vida de centenas de colaboradores. Quando eu olho para esse outro Adeixo, faço essa comparação, eu percebo que venci. Se eu olhar para o Wendel, por exemplo, eu disse, poxa, tô longe. Mas se eu olho para o Adeixo lá do passado, eu percebo, poxa, venci. Venci o quê? Venci a mim mesmo. Venci os meus próprios obstáculos, as minhas próprias dificuldades. Então, se dá certo não for isso, se dá certo não for eu vencer os meus próprios obstáculos, eu nem quero. Não faz sentido. Então, acho que o sucesso ele é muito subjetivo. Eu acho que cada pessoa tem os seus desafios, tem os seus obstáculos, e a gente precisa ter muito cuidado. Porque senão a gente venceu pra caramba, só que a gente acaba não reconhecendo. E acaba se frustrando e fica com aquela sensação de que a gente está estagnado. E de que só o outro é vencedor, de que só o outro conquistou. Então, assim, é mais do que um exercício de gratidão, né? É uma forma da gente conseguir perceber o nosso próprio movimento nessa nossa caminhada aí, nessa nossa trajetória. Cara, pode não parecer, mas